Bom dia, boa tarde a todos, iniciando mais uma aula. Começaremos hoje a introdução ao assunto função. Primeiramente, vamos entender o que é uma função, e para isto vamos colocar alguns fatos que fazem parte do dia a dia. Por exemplo, a criação da vacina contra a Covid. Só se criou a vacina porque surgiu o vírus. Não se cria uma vacina contra alguma doença que não existe. Então, primeiro tem que acontecer o surgimento do vírus para depois a criação da vacina contra aquele vírus. A mesma coisa, a pessoa só vai a uma consulta médica se estiver doente. E uma pessoa só vai estudar em uma escola se antes a matrícula tiver sido feita. Então, são fatos do cotidiano, né, da vida diária, pode-se dizer assim, que nos dá uma ideia do que é uma função. Algo acontecer se antes houver uma causa. Então, isso aí significa que vamos definir o que é uma variável independente e o que é uma variável dependente. No caso, o vírus é uma variável independente. O surgimento do vírus não dependeu da nossa vontade. A mesma coisa, uma pessoa fica doente, não é porque ela quer. A matrícula, a pessoa faz porque quer, lógico. Então, aqui nós temos que estabelecer a seguinte diferença. A matrícula é um fato independente, assim como o vírus e assim como a doença aparecer. São coisas que o vírus não depende da nossa vontade, mas a criação da vacina depende da existência do vírus, então é independente. A pessoa não fica doente porque quer, mas se ficar, ela vai ao médico. Então, ir ao médico depende da existência da doença. E a escola depende da existência da matrícula. Então, de uma maneira geral, o vírus, a enfermidade e a matrícula são fatos que precisam primeiro acontecer para fatos aconteçam depois. Então, criar vacina é um fato que só existe a criação da vacina depois do vírus aparecer. E ao médico é uma ação que só acontece se a doença existir. Estudar em uma escola só acontece se antes a matrícula tiver sido feita. Então, o vírus, a enfermidade e a matrícula são variáveis independentes e criar vacina, ir ao médico e para uma escola estudar, são variáveis dependentes. A representação de uma função pode ser assim representada. Em um dia qualquer, pretende-se saber quantos foram os alunos matriculados na primeira série do ensino médio. Então, graficamente, nós podemos colocar aqui como exemplo 7 alunos que foram matriculados na primeira série. Então, a escola tem um registro da primeira, segunda e terceira série. Mas como para saber quantos foram matriculados na primeira série, este é o conjunto que representa a primeira série, então aqui é o conjunto que representa os matriculados na escola, todos estes 7 têm uma associação com a primeira série. Então, isto é o exemplo de uma função. A representação geral, a representação de com as variáveis independentes. Então, aqui nós temos os elementos 0, 2, 4, 6 e 8, e no conjunto B nós temos as variáveis dependentes. Observem que cada elemento de A só tem uma associação com um único elemento de B. Então, mesma coisa aqui, com 2 e 4, 4 e 8, 6 e 12, 8 e 16. Então, aqui nós temos o conjunto A
e o conjunto B. Uma única associação de A para B. Isto é uma representação de uma função. Na situação 2, nós temos novamente o conjunto A, desta vez com mais elementos, mas todos os elementos de A só têm uma associação com um elemento de B. 0, 0, menos 2 e 4. Percebam que menos 2 não está associado a nenhum outro elemento de B. 2 está associado a um único elemento de B. Observem que 2 não tem nenhum outro número além do 4 associado a ele. É 2 e 4. Então, todos os elementos de A têm um único elemento em B que tem uma associação. Podem sobrar elementos em B, mas não podem sobrar elementos em A. Isto é uma condição para a existência de uma função. Na situação geral 3, nós temos novamente o conjunto A com todos os elementos dele, né, todos os elementos de A, associados a um único elemento em B. Neste exemplo, todos os elementos de B estão associados a um elemento de A. Nesses 3 exemplos, a definição da função é dada da seguinte maneira. O conjunto A, os elementos do conjunto A representados pela letra X. E os elementos do conjunto B representados pelos elementos Y. E cada elemento de A, cada X elemento de A, é associado a um único elemento de B, que é Y. Em notação matemática, nós temos f, que é a função, é uma aplicação de A em B. Pode ser escrito também a função como sendo y igual a f de x. Domínio contra domínio e imagem de uma função. Considerando o exemplo 1, nós temos todos os elementos de A estão associados a um único elemento de B. Esta é a condição para a existência de uma função. Então, domínio é o próprio conjunto A. O domínio da função é o próprio conjunto A. 0, 2, 4, 6 e 8. Aqui na notação de conjunto. Por uma lista, né? No contradomínio é o conjunto B. São todos os elementos de B. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. A imagem da função são os elementos que têm uma associação com um elemento de A. Então, 0, 4, 8, 12 e 16. Também pode ser escrito como y igual a f de x. Esta foi a nossa aula de hoje, uma introdução à função. A todos um bom dia e uma boa tarde.